Fala rapaziada, beleza? Nessa aula aqui eu vou falar para vocês sobre o método de escala, escala fofa, tá? Que é um método que eu uso muito aí. Se você não sabe o que é esse método e quando você deve usar, recomendo que você assista a nossa aula aí sobre tipos de escala, que lá eu falo mais sobre. Nessa aula aqui eu vou falar como é no gerenciador de anúncios mesmo, como é a estruturação para colocar essa escala no ar. Então, sem mais enrolação, vamos lá, eu vou mostrar para vocês. E rapaziada, nessa escala aqui eu uso ela de duas formas, tanto CBO quanto ABO, tá? Eu vou mostrar os dois métodos, lembrando que não existe método certo e método errado. Existe o que funcionar aí melhor para você. Eu uso os dois. Em ofertas que os dois dão certo, eu uso os dois. Quando só um dá certo, eu só deixo um. Quando o outro dá certo, eu deixo o outro. Não tem isso de certo ou errado. Testa as duas formas aí na sua operação, vê qual vai performar melhor e aí você deixa ela com base nisso. Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui a escala fofa ABO. Como que você vai estar fazendo? Você vai estar criando uma campanha de início, tá? Apenas uma, e você vai está criando dois conjuntos dentro dessa campanha. Lembrando que você já passou pelo teste de criativo, pela pré-escala e agora você vai escalar. Então você já sentiu que a oferta está validada, a oferta vende, você já tem criativo com bom CTR, criativos que vendem, então agora você vai escalar. Então você vai estar criando aí uma campanha. Dentro dessa campanha você vai criar dois conjuntos e como esse daqui é a forma de escalar ABO, obviamente o orçamento vai ser a nível de conjunto. Então em cada conjunto você vai colocar aí o seu ticket. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Então vamos supor, nesse exemplo eu vou colocar que o meu ticket é R$17, que é o que eu uso aqui na maioria das minhas operações e o que eu já tenho validado. E em cada conjunto você vai estar colocando aí os seus criativos validados, tá? Pelo menos um. Obviamente, se você tiver 2, 3, 5, 10, coloca os 10 e aqui você vai colocar os mesmos em cada conjunto. Então, se você tem 10 criativos validados, coloca os 10 no conjunto 1, os 10 no conjunto 2. Então, relembrando aqui, uma campanha, dois conjuntos e a quantidade de criativos validados aí dentro de cada conjunto. O orçamento de cada conjunto, o seu ticket. E agora o que você vai fazer? Você vai duplicar 9 vezes e você vai ter um total aí de 10 campanhas ABO. E você vai programar essas campanhas todas para meia-noite. Vai deixar rodando ali. Beleza, programou para meia-noite, o que você vai fazer? Eu peguei um exemplo aqui para mostrar para vocês que geralmente, na maioria das vezes, acontece comigo. E eu coloquei aqui com o exemplo de um ticket de R$17, que é o ticket que eu uso aqui na maioria das operações. E você vai fazer basicamente o seguinte: você vai aguardar até meio-dia do dia seguinte, então vão ser aí 12 horas de escala. Após passar essas 12 horas, bateu ali meio-dia, o que você vai fazer? Você vai desativar todos os conjuntos que não saíram nenhuma venda. Rapaziada, aviso bem rápido aqui, no vídeo eu falei conjunto, mas a partir de agora é campanha, tá? Eu falei errado, então sempre que eu falar conjunto agora você entenda como campanha. Com os testes que eu faço aqui, com as minhas escalas, qual que é a taxa média disso acontecer? Dos 10, de 3 a 4 sempre vende, tá? Nas minhas ofertas aqui é isso que acontece. Então eu fiz até um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu coloquei que o conjunto 2 vendeu 1, então mais 17 aqui. O conjunto 4 vendeu 1 e o conjunto 8 vendeu 2. Coloquei aqui que 3 conjuntos venderam, que é o que normalmente acontece, e os outros 7 conjuntos eu desativei. Então, com o ticket de R$17 até meio-dia, ele gasta aí, em média 6, 7 reais. Coloquei aqui 6 reais. E aqui ficou uma soma de R$26 aí, total de lucro, até meio-dia. Certo, rapaziada? Passou meio-dia, você desativou aí todos os conjuntos que não venderam, deixou só os que vendeu. E aí que vai começar aqui a sua escala fofa, fechou? Você vai ter ali 3 conjuntos que vendem e esses conjuntos aí vão estar vendendo para você todos os dias. O que é normal acontecer? Normalmente tem dia que um vai se destacar muito, vai vender ali 4, 5, 6, dependendo do seu ticket, óbvio. Vai ter um que não vai vender nada, só que você não pode pausar ele, tá? Porque o que acontece muito é o quê? Num dia ele vender bastante e no outro dia ele não vender nada. Tem essa variação, nesse exemplo ABO. Eu vou mostrar para vocês no gerenciador de anúncios, tá? Não vou ficar só na teoria não. Vou estar mostrando aqui para vocês na prática, beleza? Esse aqui é um gerenciador de anúncios de uma das minhas ofertas hoje que eu estou escalando fofo. Eu vou trazer aqui de exemplo para vocês tudo que eu passei. Tem alguns conjuntos aqui CBO, outros ABO, mas eu vou focar só no ABO, que é a forma que eu estou passando para vocês. Já já a gente vai passar pela forma de CBO. E como eu expliquei, aqui foi da mesma forma. Eu criei uma campanha ABO, dupliquei essa campanha 9 vezes. Nesse caso aqui eu não dupliquei 9, como eu tinha uma verba maior aí eu dupliquei 20 vezes. Tanto é aqui que eu consegui 5 conjuntos vencedores. E analisando por dentro desses conjuntos, você pode ver aqui, ó, que eles têm um ticket de R$17. Alguns eu aumentei para 30, tá? Alguns que performaram melhor. Então, aqui eu aumentei para 30. Então, você pode estar aumentando aí o orçamento de acordo com o que o conjunto for aguentando, tá?
Então você vai analisar aí o seu CPA, vai analisar aí o ROAS e você vai estar aumentando aí o orçamento. Alguns eu mantive 17, outros eu aumentei. E como eu falei para vocês não estar desativando os conjuntos em dias ruins, eu vou mostrar aqui o porquê, tá? Você pode ver que tem esse conjunto aqui de R$ 31, que hoje ele vendeu apenas 3. Foi o segundo pior aqui, dentre os 5. Só que, rapaziada, ontem, dia 1 de julho, ele vendeu 9, ele foi o que mais vendeu. Então, rapaziada, é exatamente por isso que você não pode desesperar, tá? Se o conjunto não performar bem num dia, você aguarda aí mais alguns dias, porque é normal essa variação. E sempre que você for tomar a decisão de pausar algum desses conjuntos, você analisa sempre os últimos 7 dias. Então, você vê aqui que nos últimos 7 dias, ó, todos estão excelentes, ó. Nenhum deles estourou o meu CPA, todos eles venderam muito bem, alguns mais, outros menos, o que é 100% normal, fechou? Então, basicamente essa é a forma de escala fofa ABO. Agora eu vou mostrar para vocês a forma CBO. Basicamente a forma CBO, como que ela funciona? Você vai estar criando aí uma campanha apenas, tá? Você não vai estar duplicando 10 vezes, não, vai ser somente uma. E você vai colocar aí, obviamente, como ela é CBO, vai colocar aí o orçamento dela a nível de campanha. Então, o que eu faço aqui nas minhas operações? Coloco de 30 a 100 reais. Você pode definir esse valor aí com base no que você está disposto a gastar, com base nas suas condições também. Normalmente, o que eu faço? Eu sempre começo com 30 e depois eu aumento, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Então, você vai estar criando também dois conjuntos, da mesma forma que a outra. Então, vai ficar aí uma campanha, dois conjuntos, e dentro de cada conjunto é igual à forma ABO. Você vai colocar aí todos os seus criativos validados dentro de cada conjunto. Essa forma aqui você não vai estar duplicando, não vai estar pausando nada, tá? Você vai estar criando apenas um. Se der certo, você vai estar criando outros, que é igual eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Eu voltei aqui, rapaziada, para minhas campanhas e como eu mostrei para vocês, as 5 de baixo foram as ABO. Agora eu vou selecionar as 5 de cima, que são as campanhas CBO. Então eu selecionei aqui. Você pode ver aqui que tem algumas com orçamento de 17, outras com orçamento de 150, outros com orçamento de 50, mas todas elas eu comecei com orçamento de 30. Eu fui aumentando aos poucos, tá? Com exceção dessa primeira aqui, que essa aqui eu subi hoje para fazer um teste, mas vamos focar aqui nas outras. E é basicamente isso, ó, orçamento a nível de campanha, dois conjuntos, e aqui você pode ver que performaram muito bem também. Então, as duas formas de escala dá certo, tá? Não tem isso de uma é melhor que a outra é pior. Não, você tem que testar e ver qual funciona aí. Aqui no meu caso funcionou os dois. Caso você queira estar aumentando um pouco o orçamento, o próprio Facebook ele vai avisar para você que vai aparecer aqui em orçamento, vai ficar azul, ele vai falar para você, tenha mais resultados com custo por resultado semelhante. Então ele vai pedir para você estar aumentando aqui. Você aumenta se você quiser. Quando o Facebook dá esse aviso para você é porque o risco é bem baixo aí da sua campanha parar de vender ou do seu CPA estar estourando. Então eu recomendo que você aumente desde que você tenha aí caixa para investir, desde que você tenha limite no cartão. Eu vou colocar aqui no dia de hoje, 2 de julho, para você ver aqui como que foram essas campanhas e vou estar mostrando também lá na Ultimify o resultado de hoje para vocês verem aí como funciona na prática esse método de escala. Então você pode ver que todas as campanhas venderam, tiveram um CPA aí dentro do ideal, alguns com CPA até baixo demais, que 1,21 por compra, tiveram 12 compras no site. Eu poderia muito bem aumentar aqui essa campanha, e eu vou fazer isso depois nas minhas otimizações. E aqui também teve essa campanha que se destacou. Eu coloquei um orçamento de R$ 150, teve 35 vendas hoje. E lembrando, rapaziada, que isso aqui já entra um pouco na escala agressiva, que é o que eu vou passar para vocês na próxima aula. Então aqui na Ultimify você pode estar vendo aí R$ 587 de lucro, 293 gastos com anúncios e um total aí de praticamente R$ 900 faturados. Então, rapaziada, não tem segredo nenhum. São essas duas formas de escala aí. Qualquer uma que você usar tende a dar muito bom na sua operação. Faça testes, tá? É muito importante você testar. E mais uma vez, não fique se iludindo com números altos que você vê aí. Às vezes ali aquele resultado que eu tive de R$ 600 num dia de lucro. Você colocando aí, se ele for consistente todo mês, o que não é muito difícil de se fazer, multiplicando por 30, você tem aí R$ 18 mil de lucro por mês, que já é um resultado absurdo, que eu tenho certeza, 100% de certeza, que já faz diferença aí na sua vida. E o último aviso aqui é que não escale antes de passar pelo teste de criativo e pela pré-escala, tá? Não pule etapas. Se você chegar aqui e já querer pular direto para a escala, você vai perder dinheiro, você vai torrar dinheiro no Facebook Ads com criativo que não está vendendo, com página que não está otimizada, que não está validada. Então, passa pelos processos primeiro até você chegar aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo, só comentar aí. O link do nosso grupo de network está embaixo também. Entra lá
A gente troca ideia todo dia, manda oferta validada, é bem legal, compartilha resultados. Se quiser participar da mentoria em grupo ou individual, clica aí, se você for aprovado a gente vai estar te chamando. Basicamente é isso, rapaziada, valeu, até a próxima aula.